Bom dia. Hoje vamos falar sobre funções. Funções é a terceira aula. A primeira foi sobre lógica, a segunda sobre conjuntos. Agora a gente fala sobre funções. Então, funções são uma outra coisa que a gente vai usar muito, que é muito importante em matemática. E você provavelmente já conhece exemplos de funções. É, Mas vamos começar do básico. Então, seja x1, x e y, com dois conjuntos. Então vamos escrever assim, uma função, também chamada de aplicação, entre x e y, é, é uma lei que associa a todo peraí, um momento. Elemento x em x, um único elemento yzinho, que vamos chamar de f de x, que pertence ao conjunto yzão. Agora, isso aqui é a definição de função. Geralmente, com essa notação, a função é indicada por f, né? Então, uma função f entre x e y é uma lei que associa todo elemento x, xzinho de x, um único elemento yzinho igual a f de x. Vamos dar um exemplo para um exemplo que dê para entender muito claramente. Então eu posso definir x como as pessoas, y como sendo o conjunto dos números naturais, né? Aí eu posso definir f. A anotação que a gente vai usar, depois eu falo mais em geral, a anotação é esse aqui, fx, y, né? E aí a gente escreve que xzinho vai para, isso aqui é a anotação também, a imagem, esse f de xzinho é chamado de imagem de xzinho, né? E nesse exemplo aqui, f de x é igual à idade de x. Idade de x, que é um número, né? Para cada pessoa existe um número único, né? Vamos lembrar aqui, único número que determina a idade da pessoa, né? Por exemplo, eu tenho 35 anos, então f de Martino é igual a 35, né? Então, é um exemplo de função, certo? É um exemplo bem simples, mas é para entender, né? Agora, vamos introduzir as notações. Então, as notações são, como eu falei, existe essa notação aqui, que a gente usa o tempo todo, né? F de x para y. É uma notação. Agora, o x é chamado de domínio
de f, e o y é chamado, né? O y é chamado de contradomínio. Contradomínio de f. No exemplo que eu dei, x era o conjunto das pessoas, y era o conjunto dos números naturais. O domínio era o conjunto das pessoas e o contradomínio era o conjunto dos números naturais. Né? Agora, uma coisa importante. Bom, vamos terminar as notações. Então, se x pertence a x, então o elemento f de x é chamado de imagem de x por meio da função f, né? Por meio. E uma coisa que é um pouco, talvez, mais complicada para entender, mas não é complicada, é que o que é a imagem de f? A imagem de f é o conjunto, é o é um conjunto, né? Nesse caso aqui, a imagem do x era um elemento, agora a imagem de f, a imagem da função, é um conjunto que é indicado com im f, ou também é indicado com f de x. Qual a definição disso? A definição disso é o conjunto dos elementos do tipo f de x, tal que x pertence a x. Toma cuidado com x e x, porque não são a mesma coisa. X é um elemento, x é um conjunto. Então, a gente vai agora pensar bem sobre o que são essas coisas. E isso aqui é as definições, essas são as definições que a gente vai usar. Agora, eu vou apagar aqui. Se você precisar voltar para lembrar da definição das coisas, você volta no vídeo, certo? Eu não tenho espaço aqui para deixar isso aqui escrito em algum lugar. Então, eu confio em você, que você volte no vídeo se você esqueceu de alguma coisa que eu vou falar. Não tem problema com isso. É isso bom de ter um vídeo, né? Que você pode colocar em pausa, voltar. Então tá. É, Vamos voltar ao exemplo que eu dei, né? Exemplo F. Um exemplo que eu dei, eu tinha as pessoas, era o domínio, e o codomínio era os números naturais, e o x vai para a idade de x. Idade de x, certo? Ok, então, por exemplo, qual é, como eu falei, f de Martino, que sou eu, igual a 35. Agora, é claro que existem se eu pego um recém-nascido, né? A idade dele é zero, certo? Mas você percebe que é, nem, nem todo número é uma idade, né? Então isso é a ideia da imagem da função que eu falei no slide anterior, né? Qual é a imagem de f? Na verdade, a imagem de f, boa pergunta, eu não sei, né?
Mas é claro que a imagem de f são os números, são os elementos que são alcançados pela função f. Então vamos escrever f de x tal que x pertence a x. Então são os números, porque esse f de x pertence ao contradomínio, né? Você lembra? A idade de x é indicada por f de x, ela pertence ao contradomínio, né? Então, é, ela pertence a n, é um número, né? E x é uma pessoa, f de x é um número. Agora, claro que existem pessoas com 0 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Até 100 anos tem pessoas com certeza. 101, 102 com certeza, né? Mas, por exemplo, eu não sei se tem pessoas com 107, 110, 112, eu não sei. Agora eu teria que conferir, né? Eu não conferi. Mas com certeza eu posso dizer, vamos supor, eu posso dizer que a imagem de f está contida como conjunto, né, no conjunto que é 0, né, vamos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 120, por exemplo, para dar um número, né? Ninguém tem mais que 120 anos. Então significa que essa imagem de f é um conjunto finito, né? Ele tem um número finito de elementos. Então, em particular, a imagem de uma função, né, não precisa ser igual ao seu contradomínio. Imagem de f não é igual a n. Na verdade, para isso bastava observar que ninguém tem 500 anos, né? Então é claro que o número 500 pertence ao contradomínio, mas não pertence à imagem da função. Então vamos dar exemplos mais interessantes para a gente. Então, vamos descer aqui. E também introduzir uma outra notação que pode ser útil, né? Eu posso definir uma função que cujo domínio é esse conjunto 1, 2, e o contradomínio é AB. E aí eu posso, como é que eu defino uma função? Eu preciso falar quem são as imagens de cada elemento. Então, 1 vai para B. Isso aqui é um exemplo, né? Que eu estou fazendo. 2 vai para A. Aí, esse aqui é uma função. Então, uma possível descrição dessa função é dada por um desenho, né? Aqui tem 1 e 2. Aqui tem A e B. E o que é que ela faz? 1 vai para B e 2 vai para A. É isso que eu falei, né? Isso aqui é um exemplo de função, né? Outro exemplo de função, perceba que eu não vou mudar o domínio e contradomínio. O domínio e o contradomínio vão ser os mesmos. Aí eu posso dizer que 1 vai para A e 2 vai para A também. Certo? Então, nesse caso, o que acontece é o seguinte. 1, 2, A, B. Nesse caso, 1 vai para A e 2 vai para A também. Aí você poderia perguntar, mas se todo mundo vai para A, por que você escreveu B? Porque o contradomínio e a imagem são coisas diferentes. Contradomínio não é a mesma coisa que a imagem, né? Por exemplo, você lembra da função que eu defini da idade das pessoas? É claro que eu coloco como contradomínio o conjunto dos números naturais, porque seria um trabalho a mais, né? Analisar quais números vão ser alcançados, quais números são idades de pessoas, né? Também porque esse conjunto imagem, nesse exemplo das idades das pessoas, vai mudar com o tempo, né? Então, se eu definir a função usando a imagem como contradomínio, né?
usando exatamente o conjunto das idades das pessoas como contradomínio, então eu vou precisar mudar esse conjunto o tempo todo, né? De dia para dia eu vou ter que mudar esse conjunto, porque se alguém que tem uma única pessoa com 110 anos e amanhã ela falece, né? Então eu vou ter que mudar o meu conjunto porque o número 110 não está mais na minha imagem, né? É por isso que contradomínio é uma coisa e imagem é outra. O contradomínio, ele não muda. Esse é o contradomínio, números naturais. Nesse caso aqui, que é um pouco mais abstrato, né? Eu fixei o contradomínio como sendo esse conjunto AB, né? E quando eu defini uma nova função, eu não mudei o contradomínio. Eu poderia mudar o contradomínio, né? Mas eu decidi não mudar. Agora, isso é importante porque, bom, vamos escrever aqui quem é a imagem, nesse primeiro exemplo, a imagem, eu estou falando desse exemplo aqui, né? A imagem de f é igual a todo mundo, né? Ou seja, a, b. E nesse segundo exemplo, qual é a imagem de f? A imagem de f contém só o elemento a, porque o elemento b não é imagem de nenhum elemento de a. O elemento b não é imagem de nenhum elemento do domínio, né? Do domínio. Agora, por que isso é importante? Porque uma função, uma coisa que é difícil para entender, eu percebo, né, que os alunos têm dificuldade, é que a função é uma coisa que consiste de três coisas. Primeira coisa é o domínio. Segunda coisa é o contradomínio. E a terceira coisa é a lei. Função tem domínio, contradomínio e lei, né? Lei é o que... Como é que você define esse f de x, né? F de x vai ser alguma coisa. Por exemplo, aqui a lei é dada por essa regra aqui. Nesse segundo exemplo, a lei é dada por isso. Então, você percebe domínio, contradomínio e lei. A cada vez que eu defino uma função, domínio, contradomínio e lei, né? Então, isso é muito importante. Para mostrar o que eu quero dizer, vamos dar mais um exemplo de função que talvez você já viu na sua vida, né? Em aulas de matemática. Então, outro exemplo, né? Eu posso definir f, que vai dos números reais aos números reais, e a regra é dada por quem é f de x. F de x é igual, por exemplo, x ao quadrado, né? Agora, essa aqui é uma função diferente das anteriores, porque aqui esses conjuntos, em particular o domínio, é um conjunto infinito. Então aqui tem infinitos elementos. Então não tem como fazer a lista. Zero vai para zero ao quadrado igual a zero, né? 1 vai para 1 ao quadrado igual a 1. Tá, mas entre 0 e 1 tem também um monte de outros números, né? Por exemplo, 1 meio. 1 meio vai para 1 meio ao quadrado igual a 1 quarto, né? E depois tem raiz de 2. Raiz de 2 vai para onde? Raiz de 2 ao quadrado, que é igual a 2, né? Etc. Eu tenho, por exemplo, menos 1. Onde é que menos 1 vai nessa regra? Menos 1 ao quadrado, que é igual a 1, né? Então, você percebe que aqui tem um monte de números, porque são infinitos, e aí, para cada um deles, eu tenho um valor que é a imagem deles. Então, não tem como fazer a lista de todas as imagens de todos os números, mas eu tenho a minha regra aqui. Minha regra que me fala já tudo. Agora, o que é que geralmente você faz quando tem isso? Você faz um desenho, né? Uma coisa que você pode fazer é um desenho. Nesse caso aqui,
você tem x e y, né? O x corresponde ao domínio e o y ao contradomínio. E geralmente, nesse caso aqui, o gráfico é dado por essa parábola aqui, né? Agora, qual é a ideia aqui? É que cada ponto, né, tem o tipo x f de x. Mas a gente não vai trabalhar muito com esse tipo de função. A gente se interessa mais em funções em que o domínio e o contradomínio são conjuntos discretos. Você viu esse tipo de função provavelmente nas aulas de cálculo 1, ou matemática 1, né? E, tá. Então, eu posso definir mais coisas, né? É, tá bom. Então, isso aqui eu dei exemplos de funções. Agora, antes de continuar, vamos voltar para aquele exemplo. Então, vamos escrever assim. Quais são as funções f que vão de 1, 2 para AB? Quais são essas funções? Bom, tem só que fazer a lista das funções. Então, uma possível função é 1 vai para A, 2 vai para B. Uma outra é 1 vai para A, 2 vai para A também. Outra é 1 vai para B e 2 vai para A. E uma outra é que 1 vai para B e 2 vai para B também. Então tem quatro funções, então tem quatro funções. Tem quatro funções possíveis. O que é que eu fiz aqui? Eu fiz uma coisa que você nunca viu provavelmente, porque se o domínio e o contradomínio são conjuntos infinitos, não tem como fazer a lista de todas as funções, né? Mas nesse caso muito simples, tem só quatro funções. Um caso muito simples. Agora, qual é a ideia disso aqui? Por exemplo, vamos perguntar uma coisa: quantas funções, por exemplo, f de 1, 2, 3 para AB? Mudar um pouquinho, né? Para entender a ideia. É, então, você pode fazer a mesma coisa, mas vamos pensar de maneira mais abstrata. Então, eu tenho duas escolhas para f de 1. O que é que significa contar as funções, né? Eu estou contando as funções de fixado, domínio e contradomínio. Significa que para cada elemento do domínio eu preciso contar as possibilidades para a sua imagem. F de 1 tem duas possibilidades, né? A ou B, né? F de 1 pode ser A ou B. Mas tem duas escolhas para f de 2 também, né? Quais são as duas escolhas? A ou B. Mas tem duas escolhas para f de 3 também, né? Quais são as duas escolhas? A ou B. Então, se você pensa, tem duas escolhas, duas escolhas. Então, tem três números, tem três elementos, né, que eu preciso escolher. Eu tenho duas escolhas para cada um deles. Então, no total, tem 2 elevado a 3 igual a 8 funções.
né? Ehm, eu tenho duas escolhas para f de 1, duas para f de 2, duas para f de 3. Para cada escolha de cada um deles, ou seja, para cada escolha de f de 1, eu preciso escolher f de 2. Para cada escolha de f de 1 e f de 2, eu preciso escolher f de 3. Então, tá bom. Então, eu sugiro que você faça a lista dessas 8 funções se você quer fazer um exercício. Agora, vamos continuar com as nossas notações. Então, suponha de ter uma função f de x para y, né? Então, se A é um subconjunto de x e B é um subconjunto de y, então a imagem direta ou imagem, né, de A é simplesmente f de A igual f de Azinho, tal que Azinho pertence a Azão. A imagem inversa, pré-imagem, né? Ou, assim, pré-imagem de B é, vamos chamar de F estrela, é um pouco diferente das notas de aula, mas é para não, ah, é para não confundir. Ou não, F estrela não gosto muito. Vamos chamar assim de F seta para a esquerda de B igual. O que é isso? Isso é x pertencente a, né? Tem um erro nas notas de aula, mas x pertencente a A, tal que f de x pertence a B. Essas definições não são muito... Bom, a primeira é intuitiva, né? Essa aqui é intuitiva, mas essa aqui talvez você tenha que pensar um pouco. Mas, agora eu vou dar um exemplo. De novo, se você esquece as definições, você volta, coloca em vídeo em pausa e volta. Agora, vamos dar um exemplo para entender. Vamos pegar aquela função f, pessoas, n, e que x vai para a idade de x, né? Então, qual é a imagem... a imagem de, por exemplo, suponha ter uma aula na escola, né? Uma aula na escola em que todo mundo tem 14 ou 15 anos, né? Eu não consigo agora escrever alguém que todo mundo conheça, né? Mas, então, vamos supor é, alunos, vamos escrever assim. Então, alunos em uma escola em que todo mundo tem entre 11 e 15 anos, vamos supor, só para... Então, a imagem
Bom, esse aqui eu não quero chamar de... Bom, é, vamos chamar de A. Então, f de A é um conjunto, né? 11, 12, 13, 14, 15. É o conjunto dos números que são idades de pessoas que estão no conjunto A. Essa é a definição de imagem direta, imagem de um conjunto. Então você percebe que a imagem de um conjunto não é um elemento, é um conjunto também, certo? Você tem que distinguir entre notação e o que significam as coisas. Por exemplo, se tivesse outro conjunto, B, né? Vamos escrever aqui, CB é um outro subconjunto do domínio, né? Vamos chamar o domínio é X, né? B é um subconjunto de X. Então, o que, por exemplo, significa que f de Azão igual a f de Bzão? Bom, significa que f de A está contido em f de B e f de B está contido em f de A. Lembra que existe uma diferença, né, entre f de Azinho, f de um elemento, né, e f de um conjunto, porque f de um elemento é um elemento, f de um conjunto é um conjunto. Isso aqui era só um exemplo para você entender que eu estou falando de conjuntos aqui. Agora, vamos dar um exemplo, sempre nesse caso, um exemplo de, de pré-imagem, imagem inversa. Então, eu preciso pegar o que? B, um conjunto, por exemplo, 0, 1. Que está contido no contradomínio, né? Esse aqui é o contradomínio da minha função. Eu estou sempre falando dessa função aqui agora. Pessoas. Sempre falando dessa função aqui. Então, quem é a imagem inversa de B? A imagem inversa de B é dada pelas pessoas com 0 ou 1 ano, né? Pessoas que têm ou 0 ou 1 ano, né? Essa é a definição da imagem inversa. Obviamente, eu posso fazer a imagem inversa também de um conjunto do tipo 500. Espera aí. 612, 1001. Né? É um conjunto de números naturais? Sim. Então, quem é a imagem inversa de B? É o conjunto das pessoas que têm idade igual a 500, 612 ou 1001. Qual é esse conjunto? Conjunto vazio, né? Porque ninguém tem essas idades. Certo? Então, isso é a definição de imagem direta inversa. Agora vamos dar um exemplo que dá para entender usando, talvez dê para entender melhor para você. Bom, antes de dar exemplos, vamos continuar com as definições. Ah, não, espera. Sim, ok, vamos dar.
x ao quadrado de novo. Desculpa. Então, nesse caso, vamos dar um exemplo. Qual é a imagem do conjunto 1, 2, 3? Eu preciso aplicar a função a cada um deles, né? Então, 1, 4, 9. Qual é a imagem do conjunto -1, 0, 1? Eu preciso aplicar a função a cada um deles, né? Então, 0 e 1. Qual é a imagem? Ok, qual é a pré-imagem do conjunto 4, 9? São os elementos de R, os números, né? Então, que o quadrado deles é igual a 4 ou a 9, né? Então, tem 2 e 3, obviamente. Mas não só isso, tem também -2 e -3, né? Pré-imagem significa isso. Agora, qual é a pré-imagem de 4, 5? Bom, tem 2 menos 2, porque o quadrado é 4, e depois tem raiz de 5 menos raiz de 5, né? E qual é a pré-imagem de -1, 0? O quadrado tem que ser igual a -1 ou a 0, mas ninguém tem um quadrado igual a -1, então isso aqui contém só o 0. E qual é a pré-imagem de -2, -1, por exemplo? Vazia, porque ninguém tem quadrado igual a -2, -1. Né? É bom você pensar nesses exemplos, nesse exemplo aqui. E qual é a ideia? Bom, aqui vamos tentar dar uma ideia. Essa aqui é uma parábola, né? Aí o que é a ideia? É que se eu pego um conjunto que está no domínio, por exemplo, um intervalo, uma coisa assim, a sua imagem é dada projetando aqui em cima e depois à esquerda. Então a imagem desse intervalo aqui é dada por esse intervalo aqui. Né? Isso aqui é a imagem. Agora, qual é um exemplo de pré-imagem? Eu não gosto desse desenho. Exemplo de pré-imagem. Eu preciso começar pegando um intervalo que está no contradomínio, aí eu projeto aqui, né? Aí depois eu desço, né? É, infelizmente essa caneta não é boa para desenhos, mas são os elementos que tem imagem que cai naquele intervalo. Então a pré-imagem nesse caso é dada por dois intervalos aqui, 1 e 2, né? Então é uma união de dois intervalos. É bom você pensar nessas coisas, né? Agora, antes de dar mais exemplos, vamos definir função injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Uma função f é dita injetiva se para todo a e b em x tem uma implicação lógica. F de a igual f de b implica que a igual a b.
implicação lógica. Toma cuidado com isso. O que é que significa? Bom, vamos comentar. Então, se f de A é igual a f de B, então A tem que ser igual a B. Para todo elemento A e B de x. O que eu estou afirmando que f de A é igual a f de B? Não. Eu estou afirmando que A é igual a B? Não. Eu estou afirmando, o que é que eu estou afirmando? Que vale essa implicação lógica. É isso que eu estou afirmando, certo? O que que isso significa? Que cada elemento, se um elemento tem uma imagem, então nenhum outro elemento tem a mesma imagem. É isso que significa. Eu vou terminar as três definições, então, e depois eu vou dar exemplos, né? Equivalentemente, em outras palavras, se A e B pertencem a X e são elementos distintos, então as imagens também são distintas. E isso tem que valer para todo A e B. Sobrejetiva. Então a função é dita sobrejetiva se para todo yzinho em y existe xzinho em x, tal que f de xzinho igual a yzinho. Certo? Ou seja, todo elemento do contradomínio admite uma pré-imagem, né? Alguém cuja imagem é igual a ele. Isso é a definição de sobrejetiva. Bijetiva se é injetiva e sobrejetiva. Se as duas condições, injetiva e sobrejetiva, são verdadeiras, então a função é dita bijetiva. Agora eu vou dar exemplos. Lembra que assim que você esquecer alguma coisa, né, você volta para cá. Exemplo. Então vamos fazer um desenho porque ajuda. Aqui eu vou fazer esse desenho simplesmente porque ajuda a entender a definição. Eu estou dando esses exemplos para entender a definição. Então isso aqui, f de r para r, f de x igual a x ao quadrado, é uma função que não é injetiva. Por que não é injetiva? Porque existem elementos que têm duas pré-imagens. Você lembra, esse elemento aqui, por exemplo, 1, você lembra que f de menos 1 é igual a 1 igual a f de 1. Então, existem elementos distintos que têm a mesma imagem, então ela não é injetiva. Você pode ver aqui nas notas de aula, está escrito direitinho, né? Mas aqui eu vou só comentar. Então, por exemplo, não é sobrejetiva porque a gente viu que
Você lembra que injetiva significa que elementos distintos têm imagens distintas. Então, isso aqui implica que ela não pode ser injetiva. Agora, sobrejetiva significa que todo elemento do contradomínio admite uma pré-imagem. Só que, nesse caso, você percebe que existem elementos, por exemplo, -1, que não tem nenhuma pré-imagem, né? Ou seja, se eu faço a reta horizontal aqui, ela não intercepta a curva, né? Então esse -1 não tem. F de x é sempre diferente de -1 para todo x em R, né? Então ela não é sobrejetiva, ela não é sobrejetiva. Então, em particular, ela não pode ser bijetiva também. E aí a gente pode dar um exemplo de pré-imagem de um intervalo. Vamos usar essa notação aqui. Pré-imagem do intervalo fechado, né? 1, 4. 1, 4 é um intervalo fechado. 1, 4, né? Intervalo fechado, tudo que está entre 1 e 4, né? Incluindo 1 e 4. E para a imagem disso é uma união de dois intervalos, que são -2, -1, união 1, 2. Né? Eu já mostrei para vocês, são os números cujo quadrado cai no intervalo de 1 até 4. Tá. Agora, como é que eu construo uma função que é sobrejetiva, por exemplo, usando a mesma regra? Isso aqui é um exemplo que eu dou aqui porque é parecido, mas se eu defino f de r para... Agora eu mudo o contradomínio, eu coloco como contradomínio o intervalo de 0 até mais infinito. Então você tem que imaginar que esse intervalo aqui tem o zero, né? Tem todos os números reais aqui. Aí esse intervalo é dado por... tudo que está aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Tudo que está à direita do zero é dado por esse intervalo aqui. Né? Todos os números que são positivos ou nulos. Então, vamos dar a mesma regra. F de x igual a x ao quadrado. Essa função é sobrejetiva? Sim. É sobrejetiva? Sim. Porque se eu pego um yzinho que está no contradomínio, que nesse caso é o intervalo zero até mais infinito, então como é que eu construo um elemento cuja imagem é igual a yzinho? E sobrejetiva significa isso, que para todo elemento no contradomínio existe um elemento no domínio cuja imagem é igual a ele, né? Qual é que vai ser esse elemento? Bom, vai ser raiz de y, né? Que existe porque y agora é positivo ou nulo, né? Então existe a raiz quadrada. Agora, se y fosse igual a -1, não existiria a raiz quadrada dele. Então, isso é um exemplo de função sobrejetiva. Agora, um exemplo mais simples de função sobrejetiva, né? Bom, vamos dar um exemplo mais simples de função sobrejetiva. Bom, eu não sei se aqui tem esse exemplo aqui, mas eu vou dar esse exemplo. Então, R para R, f de x igual 2x mais 1. Essa é uma função bijetiva. Bijetiva. Por que uma função bijetiva? Bom, vamos mostrar as duas coisas. Então, injetiva. Como é que eu mostro que é injetiva? Então, suponha f de azinho igual a f de bzinho, são elementos, né? Vou mostrar que A é igual a B. Agora, de novo, isso aqui são demonstrações simples, mas lembra que a estrutura é sempre a mesma. Isso aqui é a minha hipótese, esse aqui é a minha tese. Hipótese e tese, né?
Então, a minha hipótese, f de A igual a f de B, usando a regra, né, está falando que 2A mais 1 é igual a 2B mais 1. Mas a partir daqui eu posso subtrair 1 aos dois lados e me dá que 2A é igual a 2B. Agora eu divido por 2 e me dá que A é igual a B. Certo? Então, essa é a demonstração da injetividade. Agora, sobre a ejetiva, como é que eu mostro que é sobrejetiva? Então, seja, tem que lembrar da definição de sobrejetiva. Então, seja, vamos pegar um yzinho que está em R, contradomínio nesse caso. Contradomínio, né? Então, eu quero encontrar x no domínio, né? Com f de x igual a y, f de x igual a y. Mas o que é que significa f de x igual a y? Significa 2x mais 1 igual a y. Mas vamos reformular isso aqui. Está falando que 2x igual y menos 1. Vamos reformular. Está dizendo que x é igual a y menos 1 sobre 2. Então, o que é que eu aprendo disso aqui? Você entendeu a demonstração da injetividade? Eu vou apagar, porque preciso de mais espaço. Agora, esse aqui é um ponto importante da demonstração, eu cheguei aqui, né? Então, o que é que isso significa? Significa que se y pertence a R, então f de qual elemento é igual a y? Você lembra, no exemplo anterior, eu tinha x ao quadrado, aqui eu coloquei raiz de y. Agora, nesse caso, quem é que vai ser? Esse aqui vai ser y menos 1 sobre 2. Né? Isso mostra que a função é sobrejetiva. Bom, agora vamos dar mais um exemplo. As coisas vão ser um pouco diferentes agora. Seja f, por exemplo, de n para n. F de x igual a x mais 1. Essa função é injetiva, porque se f de x é igual, ou vamos escrever melhor usar a e b aqui. Se f de a igual a f de b, então o que isso significa? Que a mais 1 igual a b mais 1, mas subtraindo 1, né, me dá que a igual a b. Então, injetividade é muito fácil. Então, sobrejetiva, eu não sei se é sobrejetiva, vamos ver se é sobrejetiva. Então, vamos aplicar a mesma estratégia, né, que eu apliquei no exemplo anterior. Então, seja y pertencente a n, quero x pertencente a n, tal que f de x é igual a y. Então vamos aplicar a mesma estratégia. Vamos reformular. Isso está dizendo que x mais 1 é igual a y. Isso está dizendo que, reformulando, que x é igual a y menos 1. Então, quem que vai ser nesse caso a pré-imagem do meu y? Vai ser y menos 1? Parece que sim, né? Parece que deu tudo certo, como no caso anterior. Mas aqui tem um detalhe. Tem um detalhe aqui. Agora vamos fazer o seguinte para ter mais espaço.
O detalhe é o seguinte. O detalhe é que estava escrito aqui, eu escrevi aqui, né? O que eu quero é um x que está em n, um número natural. Agora, eu não sei se eu falei para vocês, mas para mim n, né, é o conjunto dos números. Sim, eu falei, né, mas eu não, talvez não insisti muito. Mas no conjunto n, é, bom, o primeiro elemento é o zero. Isso não faz muita diferença. Tem gente que gosta de colocar um como primeiro elemento. Mas isso é só uma questão de gosto. Agora, é importante saber quem é esse conjunto de elementos. O primeiro elemento é o zero. Por que tem um problema aqui nessa demonstração? Vamos escrever mais. Quando é que y menos 1, ele tem que o x é igual a y menos 1. Ele tem que pertencer a n, está escrito aqui. Y menos 1 pertence a n, se é somente se, né? Eu posso escrever se é somente se y menos 1 ele tem que ser maior ou igual a zero, né? Você lembra que os números naturais começam com zero. Ou seja, reformulando, né, que y tem que ser maior ou igual a 1. Então, o que acontece se y é igual a zero? Né? Se y é igual a zero, então quem é que seria a minha pré-imagem de y, substituindo y é igual a zero? Seria f de menos 1 igual a zero, né? Mas menos 1 não pertence a n, então isso aqui não faz nem sentido escrever, né? F de menos 1 igual a zero não faz nem sentido escrever, porque o elemento menos 1 ele não tá no meu domínio, né? Menos 1 não pertence a n. Então, a conclusão, qual é a conclusão? Que a função não é sobrejetiva. Então, não é sobrejetiva. Eu mostrei que a função não é sobrejetiva. Então, pensa bem nessas coisas. Aqui tem mais exemplos, né? E vou dar mais um exemplo, o último, né? Antes da proposição. Mas aqui nas notas de aula você encontra muitos exemplos. É um princípio importante sobre funções bijetivas, então vamos escrever se f de x para y é bijetiva, então x e y têm o mesmo número de elementos. O que é que eu quero dizer com isso? Exemplo. Não existe nenhuma função bijetiva que vai, vamos ver, de 1, 2 para 1, 2, 3, né? Qual é a ideia disso? Claro que você pode escrever uma página de demonstração disso, mas vamos ver qual é a intuição disso. A intuição disso é que eu tenho dois elementos no domínio, 1 e 2, né? Três elementos aqui, 1, 2 e 3. Aí,
eu preciso associar a cada elemento aqui, eu preciso associar algum elemento aqui, né? Eu não sei o que é que vai ser. Por exemplo, isso aqui é um exemplo, né? Bom, vamos fazer assim. O que é que eu posso fazer? Que um vai para um e 2 vai para 3. Tá, mas nesse caso o 2 ficou isolado, sempre a imagem. Então não é sobrejetiva. Aí posso corrigir isso levando alguém para 2. O 2 vai para um. Aqui nesse caso o 3 ficou sempre a imagem, certo? Então, não, essa função não pode ser, qualquer que ela seja, não pode ser sobrejetiva, porque alguém vai ficar sempre a imagem, né? E isso é devido ao fato que o domínio e o contradomínio têm números distintos de elementos. Vamos dar outro exemplo para sobrejetividade. Aqui não existe nenhuma função bijetiva f que vai de, agora ao contrário, 1, 2, 3 para 1, 2. Vamos ver por que nesse caso, o que é que acontece nesse caso. Para ser bijetiva, uma função tem que ser injetiva e sobrejetiva. Agora eu tenho 1 e 2, né? E 3. Agora eu tenho 3 elementos no domínio e 2 no contradomínio. Então, vamos dar um exemplo. Eu preciso levar cada elemento aqui num elemento aqui. Certo? Então, mas a função tem que ser injetiva, porque lembra que bijetiva significa injetiva e sobrejetiva. Então, se o 1 vai para 1, o 3 não pode ir para 1, então o 3 tem que ir para 2. Agora, o 2, onde é que ele vai? A função, ele tem que ir em algum lugar, ou para 2 ou para 1, mas em qualquer lugar que ele vá, ou um dos dois elementos vai ter duas pré-imagens, está vendo? Então, qual é a ideia? A ideia é que, depois de fazer duas associações desse jeito, eu tenho duas possibilidades. Ou essa, mas nesse caso o 1 fica com duas pré-imagens, então a função não é injetiva, porque existe um elemento com duas pré-imagens. Ou a outra possibilidade é essa, né? Mas nesse caso esse outro elemento vai ficar com duas pré-imagens, então a função não é injetiva. Certo? Então você pode pensar sobre essas coisas. Então eu vou. é, Antes de. Deixa eu introduzir uma notação. Mesmo o número de elementos, a gente escreve que o número de elementos de x é igual ao número de elementos de y. Se tivesse mais um. Se tivesse mais um elemento aqui, né? Se tivesse 1, 2, 3 aqui e 1, 2, 3 aqui, então existiria uma função bijetiva, porque é simplesmente essa aqui. A ideia de função bijetiva é isso, né? Que existe uma correspondência exata entre os elementos. Isso é a ideia de função bijetiva. Uma correspondência exata. Por exemplo, quando eu falei da função que leva uma pessoa para a sua idade, essa função não é sobrejetiva porque não existe ninguém que tenha 500 anos. Não é injetiva porque duas pessoas diferentes podem ter a mesma idade. Certo? Então ela não é objetiva. E só mais uma reflexão para você pensar antes da proposição é o seguinte: pensa nisso, né? Pensa nisso. Se f de x para y é injetiva, então o número de elementos de x é menor ou igual que o número de elementos de y. Se f de x para y é
sobrejetiva, então o número de elementos de x é maior ou igual que o número de elementos de y. Vamos dar uma ideia do que eu estou falando, né? Nesse primeiro caso, para que uma função seja injetiva de x para y, cada elemento do domínio tem que ter uma imagem que não tem. E não pode acontecer que dois elementos distintos tenham a mesma imagem. Então, eu preciso de pelo menos o mesmo número, pelo menos, de elementos do outro lado, no contradomínio, né, para poder construir uma função injetiva, né? Porque a ideia de função injetiva é que você tem um monte de elementos aqui, aí aqui você tem alguns elementos, mas função injetiva tem que fazer isso, né? Aí pode aparecer elementos sempre a imagem, não tem problema. Mas o que é importante é que não tenha dois elementos do domínio, não podem ter a mesma imagem. Então não tem problema em ter mais elementos aqui que sobram, que ficam sempre a imagem. O importante é isso, certo? E, por outro lado, falando da segunda coisa que eu falei, se f é sobrejetiva, agora eu estou falando dessa segunda reflexão aqui, se f é sobrejetiva, então x tem pelo menos o mesmo número de elementos de y. Por quê? Porque se aqui eu tenho y, né, dado por 4 elementos, e aqui eu tenho x, por exemplo, se é dado por 3 elementos, então lembra que sobrejetiva significa que os elementos aqui não podem ficar sempre imagens. Então eu posso definir uma coisa assim, uma coisa assim, uma coisa assim, e aí ele fica sempre a imagem. Por que ele fica sempre a imagem? Porque eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, isso não é função, porque na definição de função, os elementos do domínio têm uma única imagem. Se você lembra da definição, você pode voltar no vídeo. Os elementos têm uma única imagem, isso é em toda função. Um elemento pode não ter pré-imagem, ter mais de uma pré-imagem, ou exatamente uma, mas um elemento do domínio tem que ter uma única imagem. Então, nesse caso, ele ficou sem pré-imagem, certo? Então, para construir uma função sobrejetiva, eu preciso colocar mais elementos aqui. Aí eu vou conseguir levar ele para cá. Esses dois, eles não podem ficar, esses dois elementos, eles não podem ficar sem imagem, mas isso não é um problema. Eu posso decidir que ele vai para cá, que ele vai para lá. Tá vendo? Agora, esses dois ficaram com mais de uma pré-imagem, mas não tem problema. Eles podem ter muitas pré-imagens. Essa é a ideia do que eu escrevi dessa reflexão, certo? Pensa bem nisso. Então vamos descer. Vamos demonstrar uma proposição, que é a última coisa que eu vou fazer nessa aula. Vou sempre lembrar que no final da sessão tem lista de exercício, né? Importante fazer. Agora, essa proposição aqui é um pouco mais complicada que as proposições da aula passada. Proposição. Seja f uma função de x para y, né? Então, f é injetiva. Se e somente se, para todo A e B subconjuntos de x, temos que f da interseção é f de A interseção f de B. Então, como é que eu mostro isso? Então tem duas implicações. Então a primeira implicação é essa aqui. Suponha f injetiva e sejam A e B subconjuntos de x.
quero mostrar que f de A inter B igual FA inter FB, certo? Aqui tem uma igualdade para mostrar, né? Lembra que nas demonstrações eu tenho sempre as minhas hipóteses, isso aqui é uma hipótese agora, né? Essa igualdade aqui é a minha tese agora. Numa igualdade entre conjuntos existem duas inclusões para mostrar. Então vamos começar com a primeira inclusão. A primeira inclusão é fácil, certo? Vou colocar isso mais um pouco em cima para ter mais espaço. Essa primeira inclusão é mais fácil. Então vamos escrever assim. Se, mas é bom escrever para lembrar da definição das coisas. Se y pertence a f de A inter B, então existe um x que está em A inter B com f de x igual a y. É a definição de imagem de um conjunto. Estou aplicando a definição. Então, agora x pertence a A inter B, né? Agora, x pertence a A em particular. Então, x pertence a A implica que y, que é igual a f de x, pertence a f de A, pela definição de imagem de um conjunto. Porque y é a imagem de um elemento de A. X pertence a B implica que y, que é igual a f de x, pertence a f de B, porque x pertence a B. Então, y, né, pertence a f de A, pertence a f de B. Então, implica que y pertence à interseção f de A inter f de B. Que é exatamente o que eu quero mostrar, né? Eu mostrei a primeira inclusão. Eu peguei um elemento aqui, eu mostrei que ele está aqui, né? Peguei um elemento aqui, eu mostrei que ele está aqui. Então vamos mostrar agora a segunda inclusão. Ok, a segunda inclusão está aqui, né? Aqui. Ou seja, eu quero... Então, o que é que eu preciso fazer? Seja y pertencente a f de A inter f de B. Quero mostrar que y está em f de A inter B. Aqui também tem uma hipótese e uma tese. Então, y está em f de A e também em f de B. Essa é a minha hipótese. Então, pela hipótese, existem Azinho em A, Bzinho em B. Estou aplicando a definição de imagem de um conjunto, né? Imagem direta. Talvez que, com, né? Y igual, tem que ser igual a f de A, sendo a imagem de um elemento de A, mas também tem que ser igual à imagem de um elemento de B. Então, y igual a f de Bzinho. Então, existem Azinho em A, Bzinho em B, com f de A igual a y, f de B igual a y. Mas
Isso significa, né, que f de Azinho igual a y igual a f de Bzinho, mas então f de A igual a f de Bzinho agora são elementos, né, não são conjuntos, são iguais. Então A é igual a B, sendo f injetivo. Lembra que esse aqui não parou de ser hipótese, né? F injetiva é uma hipótese. Então eu deduzo, né? Você lembra da definição de função injetiva? Eu deduzo que os elementos A e B são iguais. Mas então, lembra que Azinho estava em A, Bzinho estava em B? E sendo que eles são iguais, A é igual a B, então está na interseção, porque o Azinho está em A, está em Azão, o Bzinho está em Bzão, eles são iguais. Então, os dois são iguais, esse único elemento está na interseção. Então, isso implica que y, que é igual a f de Azinho, né? Ele é a imagem de um elemento da interseção. Certo? Que é exatamente o que eu quero mostrar. Se você lembra, quero mostrar, estava escrito aqui, né? Era a minha tese, esse aqui era a minha hipótese, isso é o que eu queria mostrar. Bom, agora, o que eu terminei de mostrar aqui não é a proposição, mas é a primeira implicação que eu mostrei aqui. O que é que eu mostrei aqui? Eu mostrei essa implicação aqui. Agora eu preciso mostrar a outra implicação. Então vamos apagar tudo? Não, apagar tudo não, mas apagar a implicação. Espera aí. Apagar isso aqui. Agora eu preciso mostrar outra implicação. Talvez para alguém ela pode parecer mais complicada, mas na minha opinião é mais fácil. Ok. Como você vê aqui nas notas de aula, eu coloquei duas demonstrações disso. Então vamos demonstrar isso usando uma demonstração por contradição, certo? Para a gente se acostumar a demonstrar as coisas por contradição. E... Mas aqui você pode ver nas notas de aula é, que tem também uma alternativa, né? Então, sejam, como é que eu mostro como a função é injetiva? Então, sejam A e B elementos, agora são elementos de X, tais que têm a mesma imagem. Vou mostrar que A igual a B. Certo?
Como aqui eu acho que eu vou precisar um pouco mais de espaço, eu vou apagar agora essa primeira parte, porque não preciso mais dela. Então tá. Vou mostrar que A é igual a B. Então, a demonstração por contradição funciona assim. Então, suponha, por contradição, que a tese que eu quero mostrar seja falsa. Ou seja, que A e B são distintos. Isso é uma técnica de demonstração que é muito útil em matemática. Então, suponha que são distintos, né? Qual é a ideia da demonstração por contradição? Em vez de mostrar que a hipótese implica a tese, né, diretamente, a gente mostra que a negação da tese, a gente mostra o quê? Que, dada a hipótese, né, supondo que a hipótese é verdadeira, a negação da tese leva a uma contradição, leva ao falso. Porque você lembra que se uma coisa é verdadeira, tudo que ela implica é verdadeiro. Então, se alguma coisa implica uma coisa falsa, então ela é falsa, né? Definição de implicação lógica, se você lembra, é que V implica V é verdadeiro, F implica V é verdadeiro, F implica F é verdadeiro, mas V implica F é falso. Então, se eu mostro que uma coisa implica uma coisa falsa, então eu mostrei que ela é falsa, né? Então, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar que isso aqui, que eu pego como hipótese agora, né, vai implicar uma coisa falsa, certo? Lembrando que eu tenho as minhas hipóteses, né? Qual é a minha hipótese? A minha hipótese é que isso aqui vale para todo A e B, né? A minha hipótese é essa, então vamos escrever também hipótese aqui. Tenho essa hipótese aqui. Então, suponha por contradição que A e B são distintos, Azinho e Bzinho. Então, sejam Azão é o conjunto, qual conjunto? Que contém Azinho como único elemento. E Bzão contém o Bzinho como único elemento, né? Então, se a minha hipótese é verdadeira, a hipótese lá em cima, né? Então eu tenho que ter essa igualdade aqui. Então, qual é a estratégia? Vamos mostrar, bom, para essa escolha de A e B, né? Porque aqui está escrito para todo A e B, então em particular tem que ser verdadeira para essa escolha deles. Mas vamos calcular, por exemplo, quem é a interseção de A com B? A interseção de A com B é dada por a interseção de A com a interseção de B, a interseção de A do conjunto que contém A, né, o Azinho, com o conjunto que contém só o Bzinho. E isso é vazio. Por que é vazio? Porque, por hipótese, eu estou supondo que A é diferente de B. Se A e B fossem iguais, então essa interseção seria igual ao conjunto que contém só o Azinho, né? Então, essa interseção é vazia. Então, se a interseção é vazia, quem é a imagem da interseção? Vamos ver. F da interseção. Eu não falei nos exemplos, mas é claro que a interseção é vazia. A imagem de um conjunto vazio é o conjunto vazio, né? Porque eu não tenho nada para fazer a imagem, então não tem nada na imagem do conjunto vazio, né? Então, nesse caso aqui, vamos escrever aqui em cima, f, eu acabei de mostrar que f da interseção é igual ao conjunto vazio. Agora vamos apagar isso, porque eu escrevi aqui em cima o que eu demonstrei. Vou apagar para ter mais espaço. Não, aqui não. Eu vou apagar aqui. Então agora vamos calcular
quem são as imagens de A, Azão e Bzão. Então vamos ver aqui. F de Azão igual F do conjunto que contém só o Azinho. Mas é claro que, se você lembra, eu preciso fazer o quê? Abrir os chaves, fazer a lista dos elementos, que aqui tem só um elemento, e depois fechar. E a mesma coisa acontece com f de bzão, igual a f de elemento, conjunto que contém só o b. E aqui eu preciso fazer o quê? Abrir, fazer a lista dos elementos, nesse caso tem só um, e fechar. Mas, por hipótese, esses dois são iguais, né? Se você lembra, está escrito aqui, era uma hipótese. Você tem que identificar as hipóteses, né? Quando você demonstra alguma coisa. Então isso implica que f de Azão é igual a f de Bzão. Então é claro que a interseção entre eles, né? F de A inter f de B, é igual, por exemplo, a f de A, um dos dois, né? Se dois conjuntos são iguais, a interseção é igual a qualquer um deles. Então aqui em cima eu vou escrever que f de A inter f de B é igual a f de A, que não é vazio, né? Então você percebe que a demonstração terminou. Por que terminou? Porque eu consegui encontrar uma contradição. Por que isso é uma contradição? Porque, por um lado, eu mostrei que f da interseção é vazio, por outro lado, eu mostrei que a interseção das imagens não é vazia, né? E por que isso é uma contradição? Porque contradiz essa hipótese aqui. Porque eu tenho, segundo essa hipótese, esses dois conjuntos são sempre iguais. Mas aqui eu dei um exemplo, né, de dois conjuntos, A e B, tais que esses dois conjuntos, esse e esse outro, não são iguais. Então é uma contradição. Então vamos escrever não vazio, né? Isso aqui é uma contradição. Aí geralmente o símbolo que eu uso para contradição é esse aqui, né? É uma contradição, então isso conclui a demonstração. E, como eu falei, é bom você tentar fazer os exercícios para começar a se acostumar a demonstrar coisas.